O ano de 2021 vai ser lembrado para sempre como o ano da consagração de Fábio Quartararo na MotoGP. O piloto da Yamaha, mesmo vindo de um país sem grande tradição na classe principal do Campeonato Mundial de Moto Velocidade, MotoGP, conquistou o título com uma atuação sólida e segura durante a temporada. E vale o parêntese, a França até 2020 nunca havia conseguido vencer mais de uma corrida com o mesmo piloto em 70 anos de classe principal. A chegada do Quartararo é um grande marco. Só que nem sempre o Quartararo mostrou essa invulnerabilidade que foi o ponto alto dele esse ano. O francês já foi um piloto pouco confiável no quesito constância. Na verdade, não é preciso nem ir muito longe para recordar situações em que ele acabou por quase desperdiçar seu potencial por julgamentos errados, nervosismo e má gestão de crise. Por isso eu enumerei aqui 5 inimigos invisíveis com os quais o Quartararo teve que lutar para chegar até esse título na MotoGP, que é o seu primeiro título mundial, já que ele não conseguiu outros títulos nas classes de acesso. E eu posso te dizer uma coisa, esse título do Quartararo ele era tão inesperado que se você lá em 2018 botasse todo o seu dinheiro que o Quartararo seria o campeão em 2021, muito provavelmente você não precisaria mais trabalhar pro resto da sua vida. Então bora lá. Nascido em Nice, Quartararo passou a viajar centenas de quilômetros para a Espanha a cada final de semana, ainda antes dos 10 anos de idade, para competir nos campeonatos locais, tidos como os mais fortes do mundo para a base do motociclismo. Ele ganhou 3 campeonatos de minimoto, de 50, 70 e 80 cilindradas, antes de chegar às motos maiores em 2012. Quartararo foi campeão do Campeonato Mediterrâneo Pré-Moto 3 e chegou ao Campeonato Espanhol de Moto 3 em 2013. O francês se sagrou campeão em seu primeiro ano, com 14 anos. Porém, ainda sem idade para o Mundial, ele ficou mais um ano no campeonato e foi mais uma vez vencedor, mas desta última vez foi pela equipe Monlau, do campeão do mundo de 125 em 1999 e mentor dos irmãos Marques, Emílio Alzamora. A conquista foi tão sem precedentes que o Quartararo teve criada para que ele estreasse no Mundial em 2015 uma regra, já que ele não tinha 16 anos de idade, a idade mínima para você estrear no Mundial. Graças ao francês, ficou estabelecido que o título espanhol de Moto 3 seria como uma espécie de carimbo de autorização para que um piloto de ainda 15 anos pudesse estrear no Mundial, desrespeitando a idade mínima de 16 anos, regra que oficialmente ainda existe até 2021. Não precisa nem dizer que com esse currículo o Quartararo parecia o próximo Valentino Rossi, o próximo Marco Marques. E o começo dele no Mundial foi bom, ele conseguiu um 7º lugar na primeira corrida no Qatar, já foi pro pódio na segunda corrida, com o 2º lugar em Austin, e na 4ª corrida ele marcou sua primeira pole position, exatamente em Jerez de la Frontera, e seguiu com mais uma pole position na 5ª etapa, na sua corrida na sua terra natal, na França. Mas seu brilho acabou se ofuscando em seguida devido à falta de experiência de Fábio, o que acabou levando a cometer erros na segunda metade do ano. O mais custoso deles foi em Misano, quando caiu e quebrou o tornozelo durante um treino livre. Contra a vontade da equipe, ele acabou teimando em retornar antes de completar sua recuperação e foi obrigado a desistir dos GPs do Japão e da Austrália após classificar mal. Ao todo, Quartararo ficou 5 GPs sem correr. Seu primeiro grande tombo do Quartararo na carreira. Esse revés de 2015. 2015 era um ano que se esperava que ele vencesse corridas, que ele até pudesse lutar pelo título mundial, já que ele estava na equipe Monlau, Estrela Galícia 00, a equipe que o Alex Marques tinha sido campeão no ano anterior, que o Rins tinha vencido várias corridas. Tudo isso fez ele entender que seria diferente lutar por um título mundial do que ser um dos favoritos no Campeonato Espanhol. Fez ele ter que respeitar um pouquinho mais os concorrentes. Mas enfim, o excesso de confiança no próprio talento acabou custando para ele um ano, mas certamente deu bagagem aí para ele na sequência da carreira. Com o clima ruim na garagem da Monlau pelas decisões erradas no fim de 2015, Quartararo mudou de equipe. Seu empresário na época, Eduardo Martin, colocou o francês na Leopard Racing, time campeão mundial com Danny Kent em 2015. No entanto, uma mudança de motos de Honda para KTM em 2016 fez a equipe ter dificuldades técnicas. Quartararo, que vinha de um ano andando na Honda, também sofreu bastante na adaptação. Com isso, as pressões que já existiam em 2015 só aumentaram em 2016. O francês passou o ano sem nenhum pódio, ao contrário de seus companheiros Juan Mir, que chegou a vencer, e Andrea Locatelli. Ambos terminaram o ano na sua frente. As tensões dos bastidores só aumentaram com Martin, seu empresário desde 2011 e tratado pelo piloto como uma espécie de padrinho. O pai de Quartararo, Etienne, foi o responsável por demitir o empresário após uma discussão em Mugello. Seu substituto foi Eric Marret, que é seu empresário até hoje. Com 16 anos no início de 2017 e devido ao seu 1,75 de altura, Quartararo decidiu passar para a Moto2 na tradicional equipe Pons, visando um novo começo.
Na categoria intermediária, o Quartararo passou longe dos pódios e das vitórias no seu primeiro ano. Ele conseguiu um 6º lugar como o melhor resultado e fez somente 64 pontos, foi em 13º no campeonato e acabou sendo um ano pior até do que esses 2 primeiros anos dele de Moto3. É importante dizer que a equipe Pons vinha de 2016, no qual venceu corridas e disputou o título da Moto2 com o Alex Rins, ou seja, se esperava o mesmo de Quartararo e ele acabou não entregando. A falta de desempenho levou ele a mais uma crise interna e ele acabou decidindo quebrar o contrato que ele tinha com a Pons. Ele tinha um contrato de 2 anos, cumpriu um só. Ele acabou acertando a ida para outra equipe, para Speed Up. Mas a essa altura ele já não lembrava mais aquele menino de ouro do campeonato espanhol. Ele estava indo simplesmente para a 4ª equipe diferente em 4 anos de mundial. E trocando de chassis na Moto2, do Kalex para o Speed Up, Quartararo não se acertou nos testes e nas primeiras provas. O fundo do poço para o francês foi a classificação para o GP da Argentina de 2018, quando não conseguiu fazer melhor que um 28º posto. Nesse momento, o francês admite até hoje ter se perguntado: por que eu estou aqui? Após esse momento, ele resolveu reformular seu entorno. Quartararo se mudou para Andorra, longe da família, em um ambiente mais profissional, próximo do empresário e de outros pilotos. O esforço foi recompensado, e com o apoio psicológico de seu chefe de equipe, Luca Boscoscuro, seus resultados melhoraram. Surpreendendo, Quartararo venceu a 7ª etapa de 2018 em Barcelona, fazendo a volta mais rápida, uma conquista imprevisível até para ele. Isso seguiu de um novo pódio na prova seguinte, na Holanda. Uma nova vitória no Japão ainda ocorreria, apesar de o triunfo ter sido tirado devido a uma irregularidade na pressão de seus pneus. E aqui veio provavelmente a grande sorte do Quartararo na carreira. Esse ressurgimento, ainda que tímido, foi suficiente para que a equipe Petronas SRT, na época ainda se formando, como time satélite da Yamaha, apostasse meio no escuro no potencial do Quartararo pela pouca idade dele. Ele tinha 19 anos ainda apenas. E eles acabaram contratando o Quartararo para a temporada da MotoGP de 2019. Fábio era uma das últimas opções da equipe, após negativas de Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. A decisão foi criticada devido à falta de experiência e de resultados do piloto, mas Quartararo, antes mesmo da temporada, provou seu valor, terminando o último teste em 2º lugar. Você vê como são as coisas. O Quartararo, ele foi em menos de um ano do pior momento da carreira dele, do fundo do poço, lá do 28º lugar no grid na Argentina, para uma vaga numa equipe satélite de MotoGP, numa das melhores montadoras que é a Yamaha. Enfim, Fábio Quartararo, além de bom, ele também teve muita sorte, mas ainda faltava se provar. O ano de 2019 marcou a volta por cima depois de toda a confusão na subida de categorias. Com uma moto defasada frente à do companheiro Franco Morbidelli e ao time de fábrica da Yamaha, ele conquistou resultados importantes. Porém, apesar do potencial visto já na 4ª prova, com sua primeira pole position, ocasião na qual se tornou o mais jovem a conseguir o feito batendo Marc Marquez, o francês mostrou um outro defeito a ser trabalhado. E até antes mesmo disso, na estreia do Quartararo, no Grande Prêmio do Qatar, ele largou em 5º, mas pelo nervosismo ele acabou desligando o motor da moto no grid e acabou tendo que largar do box. Ele terminou a corrida em 16º, mas ainda com a volta mais rápida da prova. Já em Jerez, depois de ter saído da pole, ele sofreu com problemas no seletor de marchas e foi obrigado a abandonar, se descompondo em gritos e choro em sua chegada ao box. A tendência de Quartararo em 2019 era de altos e baixos. Com a 2ª e 3ª poles e seus primeiros pódios na carreira na Catalunha e na Holanda, Quartararo passou em seguida a alternar boas atuações com acidentes na primeira volta das corridas, como foi o caso na Alemanha, na Inglaterra e na Austrália. Foram ao todo 6 poles e 7 pódios na temporada de 2019, e ele por muito pouco não conseguiu aí as suas primeiras vitórias tanto em Misano quanto também na Tailândia, ali em disputas na última volta com o Marc Marquez. Só que o Quartararo ainda se mostrava suscetível demais às emoções boas e ruins que aconteciam com ele dentro da pista, e ele precisava corrigir isso. Entretanto, o problema não foi corrigido, e junto com o problema psicológico, outra questão assolou o Quartararo em 2020. Depois de vencer as primeiras 2 corridas e ver o maior favorito ao título, Marc Marquez, fora por tempo indeterminado após um acidente em Jerez, o francês passou a mostrar uma preocupante fragilidade na falta de constância. Suas vitórias foram seguidas de corridas ruins, com 7º na República Tcheca, 8º na Áustria, 13º na Estíria e uma queda em San Marino. Depois de perder o pódio para Pol Espargaró no GP de Emília-Romanha, por uma infração de limites de pista, Quartararo foi flagrado por uma pessoa presente no autódromo, indo até a sala dos comissários para discutir e chegando a inclusive gritar na saída. Apesar de uma vitória na Catalunha em seguida, Quartararo conseguiu apenas mais 2 top 10 até o fim do ano. Com isso, apesar de ter liderado o Mundial por 7 das 14 provas, o francês finalizou apenas em 8º campeonato.
Mas aí ele fez a lição de casa para o 2021. Quartararo voltou com a mesma velocidade que ele mostrou tanto em 2019 quanto em 2020, conseguiu 5 vitórias na temporada de 2021, mas dessa vez ele conseguiu ser muito consistente, conseguindo pódios em finais de semana que ele não tinha o equipamento para vencer. Foi visível em provas como França e Alemanha, quando ele foi pro pódio, a comemoração de vitória dele, já que ele não conseguia esse tipo de resultado em 2020. Além da falta de consistência, o Quartararo conseguiu se controlar melhor também esse ano, não deixando episódios e resultados ruins, como o ocorrido em Jerez, quando ele teve o problema do arm pump, e na Catalunha, quando o macacão dele acabou abrindo, que tudo isso se tornasse grande demais, e acabou encarando isso com naturalidade, algo que não ocorreu em 2020. Já citei aqui o pódio perdido na segunda etapa de Misano, mas cabe aqui citações a Aragon, quando ele caiu da pole para 18º devido a problemas de pressão no pneu, e suas 2 quedas de Valência, que praticamente entregaram de bandeja o título para o ex-companheiro de Moto3, Juan Mir. No fim, Quartararo é um piloto rápido e consistente agora, o campeão que obviamente mereceu bastante o resultado dessa temporada, mas a gente tem que ficar um pouco de olho ainda nessa suscetibilidade dele ainda emocional. Isso foi reduzido, é verdade, mas dá a cara uma vez ou outra. E esse vai ser o grande desafio dele para 2022. Controlar toda essa carga emocional que ele tem, muito aflorada, pode ser a chave para ele conseguir lutar pelo título e até mesmo derrotar o Marc Marquez, que é o que tudo indica, vai voltar à sua forma antiga a partir do ano que vem. Só o tempo vai dizer qual vai ser essa versão 2022 do Quartararo, mas pela melhora que ele apresentou e pelo fato de ter conseguido se reerguer do fundo do poço, não dá pra duvidar de nada. Mas enfim, queria saber o que vocês acham, como será que ele vai vir pra próxima temporada. Mas pelo vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui, se você gostou, considere um like, considere se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Um abraço.